onde o amor é tratado como algo efêmero e sem importância, a campanha de Missões Nacionais 2020, que em nossa igreja, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, acontece no mês de outubro, vem apresentar o amor de Deus, que é diferente de todo o amor vivido por nós. Este amor, ele é robusto, ele é sólido, ele preenche e, mais do que isso, ele transborda. Este amor, ele é incalculável, imensurável. O amor de Deus precisa ser transmitido a todas as pessoas através de nós. Por isso que devemos ser missionários. Missionários não só de palavras, mas missionários de ação, de ações missionárias. Ações que proclamam, que mostram este amor de Deus. Mas este amor, apesar de ser, ou embora seja um amor completo, denso, ele é suave, ele é tranquilo e ele traz paz. Ele completa cada um de nós. Que sejamos dentro de casa, onde você está agora, junto aos seus, por exemplo, neste momento, uma pessoa que transborda este amor de Deus. Faça isso também nas suas relações fora de casa. Transborde este amor. Precisamos fazer e cumprir esta tarefa que o Senhor nos deu. No dia de hoje, como nos diz 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Um domingo cheio do amor de Deus na sua vida e na vida dos outros através de você. Uma semana da mesma forma e um final de mês missionário em nossa igreja, demonstrando o amor de Deus. Convido você para ler comigo o texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo 19, versos 12 e 13. Leio na Nova Tradução na linguagem de hoje. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim, serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Este texto nos indica que há 3 tipos de pecado. Aqueles que cometemos sem perceber que pecamos, aqueles que cometemos sem sequer saber que são pecados, e aqueles que sabemos ser pecados, mas intencionalmente nós os cometemos. Os 2 primeiros são pecados que nós não percebemos, são os nossos pecados desconhecidos. Desconhecidos ou não, eles nos afastam de Deus. Aprendemos que devemos confessar os nossos pecados quando nós buscamos obter perdão de Deus. Mas como vamos confessar pecados que nos são desconhecidos? Davi, no seu verso 12 que lemos, ele pede que Deus o absolva dos pecados que cometeu sem perceber, dos pecados que ele desconhece. Ele ora também por outro tipo de falta, os pecados intencionais, os que são cometidos por vontade própria. São coisas que sabemos serem erradas, mas que as praticamos mesmo assim. A pessoa que é dominada por pecados intencionais vive como se Deus não existisse, achando que nada ruim vai lhe acontecer. Ao contrário, aquele que é temente a Deus, como Davi demonstra em seus salmos, especialmente neste aqui que lemos, essa pessoa busca perdão pelos seus pecados. Que nesse momento de confissão, inspirados por esses 2 versos 12 e 13 do Salmo 19 de Davi, nós possamos buscar a presença de Deus, confessar os nossos pecados e pedir perdão a Ele. Estes 2 versículos tão preciosos nos inspiram neste momento. Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Oremos.
Bondoso Deus, como igreja reunidos neste momento, queremos colocar todos os nossos pecados diante de Ti, aqueles que conhecemos e aqueles que desconhecemos. Sabemos, Senhor, que os pecados nos afastam da Tua presença e nós não queremos isso, nós queremos estar sempre perto de Ti. E, Senhor, por isso nós colocamos todos os nossos pecados diante do Teu trono de graça, na esperança que a Tua misericórdia poderá nos perdoar. Em nome de Jesus. Amém. Olá, família PBRJ, nós somos a família Cabral e estamos com saudade dos irmãos. Eu sou a Sara. Eu sou a Luísa. Gostaríamos de deixar um versículo com vocês, que está em Salmo 139, 16, que diz assim: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Se possível, fique em casa. Se precisar sair, proteja-se usando a máscara e o álcool em gel. Deus não perdeu o controle de nada, então protejam-se e descansem. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz.
Feliz campanha missionária, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Que maravilha, que bênção do Senhor. Eu sou o pastor Marcelo Rosa. Eu sou a missionária Rosimeire Rosa. E nós somos os seus missionários no campo missionário, levando a palavra de Deus. Nós estamos na região norte do estado de São Paulo, numa cidade chamada Cajubi, levando a palavra de Deus nessa cidade, plantando igreja nessa cidade. Essa região norte do estado de São Paulo é conhecida como Vazio Batista. E a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira nos enviou para essa cidade para plantar uma igreja na cidade de Cajubi. Isso mesmo. Há 12 anos nós somos missionários da Junta de Missões Nacionais. Há 12 anos plantando igreja. Porque tudo isso só tem acontecido porque você, igreja, tem abençoado missões nacionais através das suas orações, através das suas contribuições. E ali também nós temos revitalizado algumas igrejas e Deus tem abençoado esse trabalho da qual você faz parte. E a Junta de Missões Nacionais não é só o projeto de Cajubi. Hoje nós somos mais de 900 missionários plantando mais de 500 igrejas em todo o nosso território nacional. Nós temos mais de 40 Cristolândia, 3 Casa Viver, Casa de Refugiados. E só o ano passado, mais de 30 mil líderes foram capacitados com a Igreja Multiplicadora. Que tudo isso tem acontecido porque você tem orado, você tem contribuído e isso tem nos fortalecido, tem chegado até a cada um de nós no campo missionário. Obrigado, igreja, por ter orado e contribuído. Fique na paz, que Deus abençoe. Leremos nesta manhã para nossa meditação o texto do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 28 e 29. João 6, 28 e 29, a Bíblia diz: Perguntaram-lhe então a Jesus: Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: A obra de Deus é esta: crede naquele que Ele enviou. Vamos orar. Eterno Deus, Pai de toda bondade e misericórdia, nós nos reunimos mais uma vez em torno da Tua palavra, diante da Tua presença, para cultuar o Teu santo nome. Obrigado porque colocaste no coração do Teu povo esta fome espiritual de comunhão contigo. Ajuda-nos, pois, agora a meditar em torno da Tua palavra e dela retirarmos as lições que o Teu Espírito quiser colocar dentro de nós. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. No relato bíblico, no final do ministério terreno de Jesus, ele é preso, ele é levado para a presença de Pilatos, para aquele julgamento de mentira, digamos assim. E uma pergunta no final que Pilatos faz é uma pergunta que merece reflexão, merece resposta. Porque os judeus escolheram para dar liberdade a um criminoso e condenar Jesus. E quando a multidão então escolhe Barrabás, o criminoso, e mandar Jesus para a cruz, pouquinho antes Pilatos pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo? E essa é uma pergunta que merece resposta. É uma pergunta que merece reflexão, e eu gostaria de, hoje, começar a pensar com você sobre esta pergunta: que farei de Jesus chamado Cristo? O filósofo responderia mais ou menos assim: eu tornarei Jesus o tema das minhas meditações e conjecturas. O advogado escolheria no seu juridiquês as palavras para dizer o seguinte: eu o defenderei. O educador vai dizer: eu tentarei ensinar como ele ensinou. O historiador vai dizer:
Eu vou tentar descobrir as causas que produziram um personagem tão excepcional. O poeta vasculharia o universo infinito das palavras para dizer: farei dele a minha maior inspiração. Pode ser que o ateu diga: eu o ignorarei. E o cristão dirá o quê? Existe pelo menos 8 modos de o cristão tentar responder à pergunta de Pilatos. A primeira resposta pode ser: eu crerei nele. A segunda poderia ser: eu o adorarei. Depois: eu o amarei. Eu o servirei. Eu o imitarei. Eu falarei dele. Eu o aguardarei. E por fim, eu estarei com ele para sempre. Então é disso que nós nos ocuparemos hoje e nos próximos domingos, nas respostas que nós podemos e devemos dar à pergunta de Pilatos: que farei de Jesus chamado Cristo? Então começaremos hoje por este texto que nós lemos, que diz assim: judeus perguntando a Jesus: que faremos? O Pilatos pergunta: que farei? Os judeus perguntam: que faremos? Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Então, a primeira possível resposta à pergunta de Pilatos é: eu crerei nele. Eu crerei em Jesus. A primeira coisa que acontece é que, ao crer em Jesus, o homem reconhece que Jesus era Deus, era divino. A obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Jesus é Deus. Por isso, seu nome será Emanuel, disse Mateus, que traduzido é Deus conosco. Meus irmãos, para resumir uma longa discussão, nós podemos dizer o seguinte: das duas, uma: ou Jesus é Deus, ou o Novo Testamento é um livro mentiroso. Isso parece sério e é sério, parece grave e é grave. Ou Jesus é Deus, ou este livro está mentindo. Porque Jesus, neste livro, é abertamente chamado de Deus. Vejamos, por exemplo, que Jesus é publicamente, no Novo Testamento, chamado de Deus. Publicamente. Não sei se você se lembra de um dos discípulos chamado Tomé. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu naquele primeiro dia lá em Jerusalém à tarde. E disseram para ele que Jesus tinha ressuscitado, ele não acreditava. Quando, uma semana depois, ele se encontrou com Jesus, viu as provas, as marcas das mãos, a marca do lado, a Bíblia diz que Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. Senhor meu e Deus meu. Ora, Jesus era judeu, Tomé era judeu. Um judeu dizer para o outro Senhor Deus, um judeu chamar o outro de meu Senhor, isso é muito grave, é um pecado imperdoável, ou Jesus era Deus. Então, Tomé chamou Jesus de Senhor meu e Deus meu, e Jesus não o repreendeu por isso. Eu acho que se Tomé estivesse laborando em erro, Jesus teria dito para ele: Tomé, pega leve, meu irmão, não é assim não, você está equivocado, eu não sou tudo isso que você está falando. Mas Jesus aceitou a adoração que Tomé lhe prestou. Então, Jesus é publicamente chamado de Deus. Outro argumento é que Jesus mesmo admitiu ser eterno junto com o Pai.
Debatendo certa vez com os judeus, Jesus lhes respondeu, diz João 8,58, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, disse Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu acho que era hora de alguém dizer para Jesus, peraí, o senhor está novinho ainda, é mais velho do que Abraão, que já morreu há tantos séculos, que história é essa? Mas Jesus afirma que antes que Abraão existisse, ele era. Jesus possui os mesmos atributos de Deus. E aqui, meus queridos, a lista seria demasiado longa, mas nós vamos ficar em 4 atributos para meditar nesta manhã, atributos que mostram que Deus é uma coisa, Jesus também é. Por exemplo, Deus é santo. A Bíblia ensina que Deus é santo. Levíticos 11:44 diz, sede santos porque eu sou santo. Lembra quando Isaías foi ao templo no ano em que morreu o rei Uzias? Ele viu o Senhor sobre um alto e sublime trono, e ele viu os serafins que clamavam uns aos outros, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6:3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Jesus também é santo. Jesus também é santo. Lembra quando o anjo Gabriel foi anunciar a Maria que ela foi escolhida a mãe do Messias, a mãe do Salvador? Gabriel disse para ela o seguinte: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Será chamado santo. E ele mesmo, o próprio Jesus, depois, isso aqui foi o anúncio de Gabriel a Maria. Depois Jesus nasce, cresce, começa o seu ministério, e um belo dia ele desafiou os pecadores a que o acusassem. Ele disse: quem dentre vós me acusa de pecado? João 8:46. Quem dentre vós me acusa de pecado? Então Deus é santo. Deus também é eterno. Jesus eterno é também. Por exemplo, Deus é eterno. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, se Deus criou os céus e a terra, é porque ele já existia antes dos céus, antes da terra. Portanto, era eterno, como diz o Salmo 90, versículo 2, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, ele é Deus de eternidade a eternidade. Nossa mente nem consegue entender isso, quanto menos explicar isso. Agora, isso é Deus, Deus Pai. Deus Filho, João 1:3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, falando de Jesus, e sem ele nada do que foi feito existiria. Então Deus é eterno, Jesus é eterno também. Outra coisa, Deus é onipotente. Onipotente é uma palavra latina que quer dizer omni, tudo, potente, poderoso. Então ele é o todo-poderoso. Por isso Gênesis 17:1 diz assim, Deus falando para Abraão: eu sou o Deus todo-poderoso, anda na minha presença e sê íntegro. Depois Jesus vai dizer lá em Apocalipse, lembre-se que o Apocalipse começa assim, revelação de Jesus Cristo. Apocalipse se ocupa de Jesus, e Apocalipse 1:8 ele fala assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, falando de Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Jesus disse que ele voltará, que ele virá outra vez para nos levar. Então ele diz: eu sou o alfa, primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, a última letra do alfabeto grego. Se fosse o alfabeto português, latino, ele diria: eu sou o A, eu sou o Z, a primeira e a última. Tudo começa comigo, tudo termina comigo. Aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, que nem Gênesis 17:1, Todo-Poderoso.
Aliás, Jesus mesmo ensinou que, para Deus, palavras de Jesus em Marcos 10, 27, para Deus tudo é possível. Por que para Deus tudo é possível? Porque Ele é todo-poderoso. E depois Ele, Jesus, vai dizer, eu e o Pai somos um. Então, se para Deus nada é impossível, e Jesus e o Pai são um, para Jesus tudo também é possível. Jesus é todo poderoso, é onipotente. Outra coisa, outro argumento, Deus é onipresente, Jesus também. Davi disse, Salmo 139, aquele salmo belíssimo que vale a pena memorizar. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas da terra, tu estás ali também. Porque Deus está lá em cima, está lá embaixo, está em todo lugar? Porque Ele é onipresente, Ele está presente em omni, todo lugar. Jesus também é onipresente, porque Ele disse, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou eu no meio deles. Como pode estar? 2 pessoas reunidas aqui, 2 pessoas reunidas ali, 3 pessoas reunidas lá em Niterói. Como é que Jesus pode estar presente em todos esses lugares? E depois Ele vai dizer que estará conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus também é onipresente. Meus queridos, deixe-me dizer uma coisa muito séria a você nesta manhã. A divindade de Cristo não é uma doutrina importante, não é uma importante doutrina cristã, não é uma, é a mais importante de todas as doutrinas. Presta atenção nisso e não se deixe enganar. Jesus é Deus e essa doutrina, a da divindade de Jesus, não é importante, uma doutrina importante, não. É a mais importante doutrina. Por quê? Porque se Jesus não é Deus, então Ele não pode ser Salvador. E se Ele não é Salvador, quem vai ser? Ninguém mais reúne condições para ser o nosso Salvador. Foi para isso que Ele veio. E se Ele não é um Salvador, ninguém será. E se não houver um Salvador, também não haverá salvação. E se não houver salvação, estamos todos indo para o inferno. Se não houver salvação, estamos todos indo para o inferno. É uma doutrina importante. E por ser uma doutrina importante, é que o inferno move todas as suas baterias contra essa doutrina. Estava lendo no livro Corpo de Cristo, de Charles Colson, e ele ali transcreve uma narrativa de um pastor episcopal, tem aqui o nome dele, e esse pastor visitou o Sudão, um país ali perto, no sul do Egito, na África. E esse pastor que visitou o Sudão ouviu o testemunho de um cristão sudanês. Eu vou ler, eu traduzi para você ouvir esse testemunho, porque é arrepiante. Cristão do Sudão, onde a maioria é muçulmana, cristão dizendo o seguinte: se aqui no Sudão dissermos Jesus é Deus, não poderemos comer. Se dissermos aqui no Sudão, Jesus é Deus, não poderemos comer, morreremos de fome olhando para os aviões das Nações Unidas que trazem comida. O próprio governo não nos dará essa comida. Olha que maldade. Mas não para aí. Sofreremos mutilações, cortarão as nossas orelhas, os nossos lábios, as nossas mãos, os nossos pés, e seremos outra geração criada sem educação. Quer dizer, não vão nos levar para a escola. Aqui temos estupros em massa, tanto de nossas filhas como de rapazes.
voltou à escravidão no Sudão, queridos irmãos. Voltou à escravidão. É ter que descalço, ser cristão nesse país, é ter que descalço correr das balas cuspidas dos helicópteros contra nossos calcanhares. Mais embaixo ele diz assim: um dia soldados do governo foram à casa do meu irmão. Eles amarraram as mãos dele às costas e a outra ponta da corda amarraram ao veículo deles. Arrastaram-no por uns 5 quilômetros. 5 quilômetros arrastando o homem com toda a velocidade. Depois, ficou em carne viva, como era de supor-se. Dava para ver os próprios ossos. Depois derramaram gasolina e puseram fogo. Tudo isso porque esses cristãos dizem que Jesus é Deus. Então, resumindo, há países em que o fato de você admitir que Jesus é Deus traz para você complicações de toda a ordem, de todo tipo, não apenas burocráticas, mas também físicas. Meus queridos, então, ao crer em Jesus, o homem reconhece que Jesus é Deus. Segundo lugar, ao crer em Jesus, o homem reconhece ser Jesus a solução de Deus para a nossa redenção. Como é que nós somos salvos diante de Deus? Você lembra? Pela fé ou pelas obras? Nas discussões teológicas em geral, há um debate acalorado sobre o lugar da fé e o lugar das obras no contexto, na discussão sobre a salvação. A meu ver, a solução passa pelo entendimento correto das preposições, vamos apelar para a gramática, das preposições que o apóstolo Paulo usou em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, que dizem assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, é outra preposição, procedência, não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Parou aqui? Não, o texto continua, versículo 10. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para, outra preposição, para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Pela graça somos salvos, para quê? Para a produção de boas obras. Não somos salvos pelas boas obras para a produção da graça, não. Isso seria colocar o carro adiante dos bois. Não funciona, não é assim que funciona. É primeiro a graça, por ela somos salvos, e depois de termos sido salvos por ela, nós passamos a produzir boas obras para as quais Deus já nos criou. Foi por isso que você foi criado. Você foi criado para a produção de boas obras, e é isso que Deus espera de você. E se você não estiver produzindo as boas obras, das duas uma: ou você não é crente ainda, ou você é um crente que entendeu errado a palavra de Deus. Então, é por isso, pela graça, por isso que Martinho Lutero disse esta frase: a mais nobre de todas as boas obras é crer em Cristo. A mais nobre de todas as boas obras é crer em Cristo. E isso está de acordo com o nosso texto. No nosso texto perguntam para Jesus, João capítulo 6, 28, que faremos? Ó Senhor Jesus, eu posso imaginar os jornalistas com a caneta na mão. Senhor Jesus, por favor, fala para a gente aí, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Fala para a gente aí. As obras, primeiro deve ser orar, segundo deve ser contribuir, terceiro deve ser frequentar a igreja. O que nós temos que fazer para ser salvo?
Jesus responde: a obra de Deus é esta. Eles perguntam, obras no plural, eles perguntam: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus responde com singular: há uma obra só que é preciso ser feita. 2 pontos. Crede, fé. Crede naquele que ele enviou. Então a maior obra, meus queridos amigos, é esta: é crer. É crer em Jesus. Por isso Jesus disse em João 5, versículo 24: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o Pai, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Crer é o verbo mais importante de toda a experiência espiritual. Quando João vai terminar o seu evangelho, ele vai justificar por que escreveu o seu evangelho. E ele vai dizer em João 20, 30 e 31. Ele diz assim: Jesus, na verdade, realizou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais, muitos outros milagres, que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para quê? Para que possais crer, que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Há um provérbio chinês que destila sabedoria, um provérbio sábio, diz assim: se você faz projetos para um ano, plante arroz. Chinês plantando arroz, né? Faz tudo a ver. Se você faz projetos para um ano, plante arroz. Se você faz projetos para 10 anos, um pouquinho mais tempo, né? Então plante uma árvore. Se você faz projetos para 100 anos, eduque seus filhos. Se você faz projetos para 1000 anos, cultive a vida interior. Se você faz projetos para 1000 anos, cultive a vida interior. E falta aqui uma frase: se você faz projetos para toda a eternidade, cultive a fé em Jesus. A fé em Jesus. E meus amigos, não há melhor cultivo da vida interior do que crer em Jesus e convidá-lo a vir orientar a sua espiritualidade. Então Jesus é Deus, cremos. Quando cremos em Jesus, estamos afirmando a divindade de Jesus. Quando cremos em Jesus, nós estamos admitindo e concordando com o plano de Deus para a nossa salvação. E por fim, ao crer em Jesus, o homem se reconhece pecador, ou reconhece que é pecador. Não é fácil reconhecer que é pecador. A admissão da pecaminosidade própria é meio caminho andado na direção da conversão. Vamos dizer que a gênese, o início, o surgimento da fé em Cristo, da fé salvadora, a gênese funciona mais ou menos assim. Primeiro, o Espírito nos convence. Não sei explicar como, diz o poeta, mas ele convence. O Espírito nos convence, o indivíduo é convencido pelo Espírito Santo. Segundo, o indivíduo reconhece o seu pecado, o Espírito Santo faz que a gente reconheça o pecado. Depois, ao lado do reconhecimento do pecado, o indivíduo toma ciência das consequências trágicas que o pecado acarretará na sua vida. E por causa disso, o indivíduo irá ao Calvário, vai à presença de Jesus, em busca do perdão de Cristo Jesus, e depois que é perdoado, ele passa a viver produzindo boas obras. Entendeu como é que é a gênese da fé? Então, tudo começa com o Espírito convencendo o nosso coração,
convence-nos do pecado, nós admitimos o nosso pecado, nos lembramos das consequências terríveis que o pecado acarretará em nós, não só aqui, mas em toda a eternidade. Então, conscientes disso, não entramos em pânico, corremos para a cruz, e ao correr para a cruz, nós assimilamos e nos apropriamos do perdão que Deus disponibiliza em Cristo Jesus, e depois passamos a viver produzindo as boas obras. Isso aconteceu, por exemplo, com o carcereiro da cidade de Filipos. Hoje à noite vamos pensar sobre essa cidade, sobre o que aconteceu lá, mas é interessante lembrar que Paulo e Silas, missionários de Cristo, estavam presos na cadeia de Filipos, e houve um terremoto, as portas se abriram, os grilhões, as cadeias, as correntes foram soltas, e o carcereiro acordou, não tinha luz, apagou tudo, e ele pensou que todos os presos tivessem fugido, e pensou, pronto, agora eu serei humilhado publicamente, vou ser executado pela lei romana. Mas aí, ele percebe que ninguém fugiu. Ele ia se matar, quando Paulo gritou lá, no meio da escuridão, Paulo gritou, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Aí ele, atônito, Atos 16:30, levando-os, a Paulo e Silas, para fora, disse, senhores, que preciso fazer para ser salvo? Olha que pergunta! E eu sugiro que você também não durma hoje enquanto não responder a essa pergunta. Que preciso fazer para ser salvo? O mesmo verbo aqui. Pilatos perguntou, que farei? Que farei de Jesus? Os judeus perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? E agora esse carcereiro de Filipos está perguntando, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eles, Paulo e Silas, responderam, crê, olha a fé aqui de novo, crê no Senhor Jesus, não é qualquer fé, é fé em Cristo, crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa sereis salvos. Então, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos, que oportunidade maravilhosa, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram da sua casa, e levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos, e logo ele foi batizado, ele e todos os seus. Ouviu a palavra de Deus, foi batizado, começou a igreja de Filipos. À noite vamos ver mais detalhes sobre esse texto, como eu prometi. A mesma coisa que aconteceu com o carcereiro de Filipos, aconteceu lá em Corinto, que não era muito longe, perto da sinagoga. Aliás, a sinagoga, o chefe da sinagoga se chamava Crispo, não é Cristo com T, não é Crispo com P de pato, Crispo, chefe da sinagoga. Atos 18:8, Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, Senhor Jesus, com toda a sua casa. Mas não só ele, também muitos coríntios, quando ouviam Paulo pregar, criam. A fé aqui de novo. Então a melhor coisa que se faça com Jesus é crer nele, é crer na sua inocência, crer na sua missão, crer na sua morte, crer na sua ressurreição, crer na sua presença, crer que ele vai voltar um dia para nos levar, enfim, crer na sua palavra, Observe aqui, irmãos, tanto o carcereiro em Atos 16:33, quanto Crispo em Atos 18:8, diz assim que logo foi batizado ele e todos os seus, o carcereiro. Crispo, também muitos coríntios, quando ouviam, criam e eram batizados. Perceba, querido amigo, a conexão entre crer e ser batizado. Será que o batismo salva? Não. O que salva é a fé em Cristo, na obra de Cristo. O batismo é uma consequência da fé, é um testemunho público do que aconteceu no privado.
na vida íntima da pessoa. E eu louvo a Deus porque quando passar a pandemia, nós temos alguns irmãos que já estão praticamente prontos, já estavam prontos em março, mas não puderam ser batizados, mas vão poder ser batizados assim que a pandemia passar. Alguém fez um cálculo interessante sobre palavras. Diz assim: se eu falasse 10 palavras por minuto em média, se eu falar 10 palavras por minuto em média, eu falarei mais de 500.000 palavras por ano. Então, numa vida de 70 anos, seriam 35 milhões de palavras. Parece que o mundo é feito de palavras, né? É muita palavra. E algumas dessas palavras são ótimas, são promessas, não necessariamente de político, mas são promessas que as pessoas fazem entre si, são voto de casamento, por exemplo, são histórias, são elogios, são confissão de fé, são palavras frívolas, são reclamações, lamentos, expressão de raiva, de ódio, enfim, tem todo tipo de palavra. De todas as 35 milhões, de todos os 35 milhões de palavras que um homem poderia pronunciar em 70 anos, há 3 palavras que vão fazer toda a diferença, não só aqui, mas também no além. As 3 palavras são: creio em Jesus. Creio em Jesus. Ah, meu querido amigo, essas palavras vão formar uma linha divisória. Aqui os que creem, ali os descrentes, os que não creem. Senhor, o que vamos fazer? Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus responde com a maior clareza possível: a obra de Deus, no singular, é esta: crede naquele que Ele enviou. Quem foi que Ele enviou? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer fazer o melhor bem para a sua vida, meu amigo? Creia em Cristo. Vamos orar. Eterno, nós te louvamos porque enviaste o teu Filho para morrer na cruz do Calvário, para viver uma vida santa, limpa, pura, e assim nos desafiar a sermos reprodutores da tua santidade nesta terra. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida que te agrade. Se há alguém, Senhor, ouvindo esta palavra que ainda não recebeu a Jesus, que ainda não pôs a sua confiança plena em Cristo Jesus, que o faça nesta hora, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Rocha de águas vivas, o pão vivo que desceu do céu, Deus de milagres, de libertação. De águas vivas, o pão vivo que desceu do céu, Deus de maravilhas, Deus de provisão. Atravessar o
águas vivas, o pão vivo que desceu do céu, Deus de milagres, de libertação, rocha de águas vivas, rocha de águas vivas, o pão vivo que desceu do céu, Deus de maravilhas, Deus de maravilhas, Deus de provisão, Deus de provisão. Atravessar o mar, a pés secos eu vou celebrar. Eu não duvidarei, eu confiarei. Eu sei que viverei tuas promessas. Eu vou atravessar o mar, a pés secos eu vou celebrar. Eu não duvidarei, eu confiarei. Eu sei que viverei tuas promessas. Mesmo no deserto sei que tu estás, de dia ou de noite sempre a me guiar. Mesmo no deserto sei que tu estás, de dia ou de noite sempre a me guiar. E mesmo no deserto eu sei que tu estás, de dia ou de noite sempre a me guiar. E mesmo no deserto sei que tu estás, de dia ou de noite sempre a me guiar, me guiar. Vou atravessar o mar, a pés secos eu vou celebrar. Eu não duvidarei, eu confiarei. Eu sei que viverei tuas promessas. Eu vou atravessar o mar, a pés secos eu vou celebrar. Eu não duvidarei, eu confiarei. Eu sei que viverei tuas promessas. Olá, membros da Primeira Igreja Batista do Rio. Na condição de membro da Comissão Eleitoral 2020, comunico à Igreja que estamos finalizando hoje o processo de votação para a diretoria de 2021 da Primeira Igreja Batista do Rio. Se você, membro da Igreja, não votou ainda, poderá fazê-lo online até às 16 horas ou presencialmente das 14 horas às 16 horas, em nosso endereço, Rua Frei Caneca, 525, Estácio. A forma presencial será realizada com toda a segurança, de acordo com o padrão recomendado pelas autoridades sanitárias. Caso tenha dúvidas como votar, poderá receber instruções entrando em contato pelo e-mail votediretoria2021@gmail.com ou pelo WhatsApp 990 95 17 13. A Comissão Eleitoral
trabalha para que você, membro da Primeira Igreja Batista do Rio, exerça o seu direito de voto. Queremos agradecer a você, sua atenção e o fato de ter tido a oportunidade de cultuar conosco. Nós louvamos a Deus por isso e queremos agradecer de todo o coração a sua companhia, que muito nos agrada. Queremos convidá-lo, já que a sua companhia tanto nos agrada, a voltar a estar conosco hoje à noite, às 19 horas, neste mesmo canal. Estaremos aqui para louvar a Deus e engrandecer o seu precioso nome. Se você puder, chame alguém, mande o link, convide alguém para cultuar com você. Bênção final de Salmo 134, versículo 3. De Sião te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém.
aleluia.